todos. Vamos continuar a nossa aula. Na verdade, a gente vai dar sequência no tema, certo? Qual que é o tema que a gente está trabalhando no projeto novo? Liderança. Isso, muito bem, obrigada. A gente está tratando de liderança já há 2 aulas, né? Então, a gente na primeira aula falou um pouquinho sobre o que é a liderança, né? O que é a liderança utilizando o poder e autoridade. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre as teorias, sobre a teoria dos traços, né? Que é a teoria que vai afirmar que a gente já nasce líder. Depois a gente viu que entrou a psicologia comportamental, que começou a falar assim, não, mas isso pode ser aprendido. E aí o outro falou assim, olha, não é, a importância não é se é inato ou se aprendido, mas a função que exerce no grupo. E aí a gente foi evoluindo, né? Os estilos de liderança. E a última teoria, que é a contingencial, que quer dizer que não é exatamente você tem que escolher um estilo de líder, mas que na teoria contingencial você utiliza todos os estilos dependendo do contexto. Então, você pode ser um democrático para uma turma mais autônoma, você pode ser mais controladora para uma turma mais vagabunda, por exemplo, sem vergonha, né? Que meia desnudada, aí a gente tem que ser ponta firme. Outro, por exemplo, é uma turma mais participativa, então o pessoal que gosta de participar, ser mais democrático, é um pessoal que gosta mais de trabalhar sozinho, ser liberal, que é esse tipo de líder que deixa a pessoa fazer. Então, o contexto também, ele vai ser muito importante para o líder se adaptar. Certo, gente? Então, uma perguntinha para vocês pensarem. Quem é líder vai pensar como líder, né? Que tipo de líder você está sendo? Você está sendo um líder mais controlador, mais que impõe, você está sendo um líder mais flexível, você está sendo um líder que está faltando se impor, você está sendo um líder maravilhoso, mas está com vergonha de dizer para a pessoa, ou às vezes perde a estribeira e fala demais. Que tipo de líder você está sendo? E vocês que não são líderes, que tipo de líderes vocês têm? Tá? Então é uma pergunta para vocês começarem a pensar, tá bom? Então, a gente vai ter que começar a fazer um tratamento aqui, porque a relação de um grupo depende muito desse vínculo equipe-líder, né? A qualidade do relacionamento do coletivo em geral depende muito da relação do líder com a sua equipe, tá? Se ela for sadia, a tendência é os demais relacionamentos também serem sadios, porque o próprio líder vai cortar o mal pela raiz, ele não vai permitir que se crie esse mau comportamento, né? Vou dar um exemplo. Um lugar que tem muita fofoca. Sabe aquele lugar que tem uma fofoca do caramba? Você fala, meu Deus, esse lugar aqui, as pessoas respiram fofoca, acorda pensando em fofoca, dorme pensando em fofoca. É uma fofoca violenta, certo? Aí você fala assim, o líder não tem culpa. Pode ser que diretamente, ele não tenha culpa, mas indiretamente tem. Por quê, gente? Porque o líder, ele pode tomar algumas providências para amenizar. Como ele pode tomar algumas providências para colocar lenha na fogueira. Eu conheço líderes que recebem um funcionário que mete o pau nos outros, depois ele vai e fala, aí depois ele vem o outro que também fala do outro, ele fica nesse negócio. É um entra e sai da sala dele de troca, ele não resolve porcaria nenhuma, o lugar fica um inferno e ele está contribuindo, alimentando esse tipo de comportamento. Um líder que não estimula esse tipo de coisa, é um líder tipo assim, então o Elton e a Priscila são meus funcionários, eles não estão se entendendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar os dois na minha sala e falar assim, agora a gente vai lavar roupa suja. O que a gente tem que dizer, a gente tem que dizer aqui agora. Tem que ser transparente, vamos alinhar isso aqui. E ouve um e ouve o outro, agora é assim que vai funcionar.
a partir de hoje, se eu ficar sabendo de picuinha, vocês estão se xingando, que vocês estão falando mal um pro outro, eu vou mandar embora. Nossa, não importa. Mas, tipo assim, eu vou tomar as providências, porque mandar embora pode dar processo trabalhista. Eu vou tomar as providências. E aí você faz aquela cara que a pessoa vai entender e, né, tchau, tá no olho da rua. Então, a pessoa já vai começar, vai resolver ali e a pessoa vai começar a se conter. Toda vez que ela querer xingar tudo Elton, né, Pri? Você fala assim, ah, nossa, vamos me segurar porque não vou perder meu emprego, né? Toda vez que o Elton querer xingar tudo a Pri, a gente, nossa, não, eu preciso trabalhar, né? Então, é garantia? Não, mas se ele vai tratando as pessoas assim, essas pessoas vão começar a se acostumar. Ó, melhor, fulano vai chegar para fofocar? Ó, toma cuidado, que é o pessoal que não gosta dessas conversas. O pessoal que percebe? Então, você sabe que o lugar, ele estimula a fofoca não crescer. Entendeu? Porque não tem espaço. Você quer fofocar, você quer até fazer uma picuinhazinha, um negócio, mas pessoal, ó, melhor não, ele não gosta, e se ele ficar sabendo, se isso chegar no fulano do ciclano, isso vai dar problema, então é melhor a gente esquecer isso aí. Então, às vezes, as regras do lugar, e aí a gente volta no código de ética, é exatamente isso, gente. Essa capacidade que a gente tem de matar a coisa ruim no ninho, sabe? Você não vai deixar a coisa ruim crescer para você ir lá e resolver. A coisa pequena, ele vai eliminando no dia a dia para que haja uma saúde nos relacionamentos entre a sua equipe, certo? Então, isso é um trabalho de liderança, tá? Ele não fica deixando as coisas se acumularem para depois virar uma bomba desse tamanho para resolver. Ele, no dia a dia, vai pontuando, corrigindo, treinando a equipe dele. Essa é a proposta de uma liderança, certo? Algum comentário aqui sobre o que eu disse agora? Faz sentido para vocês? Faz sentido, gente? É isso aí mesmo? Vocês acham que dá para funcionar assim? Quem aqui trabalha está lembrando de situações que já vivenciou? Porque eu tô. Eu também. Tô aqui e tô vivenciando. Meu Deus. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Então, você está olhando assim e fala, nossa senhora, parece que está falando do meu emprego, ou daquele emprego que eu já trabalhei, né? Então, vamos lá, gente, vou colocar aqui alguns slides para vocês. Hoje nós vamos focar, hoje eu quero trazer as características do líder, mas eu quero, antes disso, trazer duas competências básicas, eu já citei aqui nas aulas anteriores, que a diferença entre liderar e gerenciar, tá? Então, a perguntinha que não quer calar. Liderar é gerenciar? É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, gerenciar é a mesma coisa que liderar? A gente vai ver que existe uma diferença de comportamento, de ação, de competências, tá, gente? A gente vai começar a ver um pouco a diferença, ok? Então, vamos lá. Vocês já têm uma noção, tá? Então, eu fiz um quadrinho aqui, ó. Fala um pouquinho sobre a diferença entre a liderança e o gerenciamento. E a gente vai agora falar um pouquinho sobre elas. Bom, lembra daquela teoria das funções? A teoria das funções diz que o líder ele só é eficaz quando ele é muito bom com a função técnica de um lado e a função social de outra, certo? Essa teoria, ela representa isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, você vai ocupar um cargo de liderança, você vai ocupar um cargo de chefia, é necessário você trabalhar essas duas colunas para você ser um bom chefe, para você ser um bom líder, para você ser um bom gerente, encarregado, supervisor, coordenador, beleza? Então, vamos começar pela coluna do gerenciar. Então, o que é a coluna gerenciar? É a coluna da competência técnica, tá, gente? É a coluna que você tem que saber para você ter respeito. Vamos dar um exemplo. Sabe aquele gerente de vendas
que não sabe vender? Sabe? Ah, professora, mas um gerente tem que saber tudo? Não, ele não tem que saber tudo. Mas se ele supervisiona uma área, ele tem que, no mínimo, conhecer a área que ele supervisiona. Concordam comigo? Sim. Então, assim, a competência técnica é a capacidade que você tem de atuar de maneira objetiva na função. É um trabalho mais funcional, tá? Então, por exemplo, dentro de um cargo como gerente administrativo, o trabalho dele é utilizar a técnica administrativa. Então, todo tipo de planejamento, organização, então, abertura e fechamento da empresa, escala de funcionário, jornada, não sei o quê, controlar as informações, o funcionamento do departamento ou da empresa é a habilidade gerencial que ele tem que ter, tá? Então, o que acontece? Ele é uma pessoa assim, que vai focar no funcionamento. Então, ele em si, essa habilidade, ela não vai se preocupar muito com a meta. Ela vai se preocupar com a coisa funcionando, tá? A coisa tem que estar funcionando. Então, ele vai monitorar resultados, tá? Ele vai focar no processo. Então, assim, a coisa tem que estar acontecendo. A loja tem que abrir, tem que acontecer isso, o pessoal tem que fazer aquilo, tem que fazer entrega X e tem que fechar horário tal. Então, a competência gerencial é essas coisas fluírem com tranquilidade, tá? Então, assim, ele vai ser mais objetivo, certo? Então, por exemplo, fazer uma planilha, organizar, ter estratégia para contratar, tudo isso é a parte gerencial dele que tem que falar, tá? É a competência técnica. Olha lá o que ele fala na última frase. Dá poder a cargos e não a competências. O que quer dizer? A habilidade gerencial, ela vai olhar e vai dizer assim, por exemplo, eu tenho o Arthur, que trabalha na área de vendas, e eu tenho a Natasha, que trabalha na área da logística. Só que a Natasha, ela tem uma habilidade grande para negociar e tal, e aí eu preciso, sei lá, promover uma pessoa para analista comercial, né? Se eu olho só de maneira objetiva, técnica, eu acabo dando uma oportunidade para o Arthur, porque ele já está dentro do departamento, então se está dentro do departamento, né, automaticamente ele vai crescer ali dentro. E a Natasha acaba ficando em segundo plano, coisa que, se esse gerente não tiver habilidade de liderança, ele vai fazer isso. Professora, mas o Arthur é bom também, tudo bem, mas então a Natasha e o Arthur vai concorrer de igual para igual, mesmo a Natasha não sendo do departamento. Por quê? Porque a Natasha, apesar de ser da logística, ela tem uma habilidade de negociação que se sobressai. Então, quem é que que vai observar essas capacidades da Natasha? A habilidade que esse gerente tem que ter na liderança. Porque o foco em pessoas está na liderança. O foco no processo está na gerência, certo? Por isso que às vezes a gente vê aquele gerente que ele é muito bom no que faz, mas é péssimo com pessoas. Ou então você vê aquele gerente que ele é maravilhoso, todo mundo adora ele, mas ele é um incompetente, um banana. Você não sabe de nada, você sabe mais que o teu gerente. Se acontece alguma coisa, você não tem para onde socorrer, porque você sabe mais do que ele. Porque ele não vai. Sabe aquele tipo de gerente que a gente fala assim, ele é tão bonzinho, mas nossa, todo mundo faz o que quer. Quando a gente tem dúvida, a gente não sabe para quem socorrer, porque ele também não sabe. Aí, então, o que é? Ele pode até ser bom com pessoas, mas ele falha como gerente, como competência técnica, tá? Ok, gente? Conseguiram trazer a questão da diferença aqui? Ficou claro para vocês? Sim, não, talvez, professora. Eu sou uma pessoa, eu não sou uma máquina. Você está falando com a senhora do outro lado da tela. Certo? Dúvida aqui? Quem quer fazer pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Amém.
Sem dúvidas? Não. Ai, gente, estou tão empolgada em voltar à aula presencial, já quero passar trabalhos para vocês. Uhul! Vocês Meu Deus. apresentarem, que delícia. Nossa, veja a hora. Maravilhoso. Nenhuma dúvida, todo mundo entendeu qual que é a diferença entre gerenciar e liderar? Se eu perguntar isso no formulário, eu vou ter boas respostas? Fale com as palavras de vocês. Qual é a diferença da habilidade gerenciar para a habilidade liderar? Ó, vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo, não existe, né? Vou dar um exemplo da minha profissão, tá? Eu sou professora de vocês, certo? Aí eu sou uma professora que todo mundo me adora e tal, nossa, mas eu não sei nada da minha matéria. Eu fico boiando. O que está faltando? O que está faltando você trabalhar? Gerenciar. Exatamente. Está faltando o gerenciar, a competência técnica. Tá? Não adianta ser legal com todo mundo gostar de mim e eu não saber porcaria nenhuma. Agora, tem um professor que é maravilhoso, que sabe pra caramba, mas tem dificuldade em lidar com o aluno, em se relacionar. Então, o que está faltando? Habilidade de Liderar. Exatamente. Perfeito. Então, agora vocês vão saber, isso serve para qualquer área, tá, gente? Não é específico da administração, tá? O gerenciamento é a capacidade que você tem de lidar com coisas, tá? Eu tenho até um quadradinho aqui que ajuda a gente a entender um pouquinho, né? Então, eu coloquei revisão porque eu joguei junto com a outra aula, tá? Então, olha só que legal. Nesse quadradinho a gente tem uma coisa bem bacana, ó. Então, gerente, gerência. Você gerencia inventário, talão de cheque, recursos. Você gerencia até a si mesmo, no sentido de organização. Porém, mas você não gerencia seres humanos. Seres humanos não são coisas. Não dá para falar assim, fulano, fique aqui, né? Fulano não vai ficar. Se eu falar para essa garrafa aqui, ela vai ficar aqui. Eu sei que alguém vai lá e tira do lugar. Fulano, se eu falo fica aqui, ele vai falar por que eu estou aqui, qual que é o sentido de estar aqui e não em outro lugar, por que ela chamou eu e não o outro. Pronto. Né? Já pensou se a garrafa pudesse questionar? Por que eu? Por que nesse lugar? Por que não a caixa e sim eu? Né? Então, o ser humano não dá para gerenciar, tá? O ser humano a gente lidera, a gente influencia, a gente motiva. Esse é o foco do conceito. Gente, com essas aulas, tá claro o conceito de liderança para vocês, conforme a gente está construindo essas informações? Não estou conseguindo passar a mensagem para vocês? Estou conseguindo ser competente? Não precisa mentir, tá? Sim, não, talvez, professora, eu sou um ser humano que está por trás dessa máquina? Sim. Ok, obrigada, gente. Okay. Então, é isso aqui que eu preciso saber, tá? Então, perguntinha básica para o nosso formulário. Qual é a diferença entre liderança e gerência? Com as suas palavras, da maneira que você entendeu, beleza? Essa é a proposta aqui, tá? A gente ainda tem uns minutinhos, mais 5 minutos. Eu vou começar, então, a trazer um pouquinho sobre as características do líder, mas vou dar continuidade na próxima aula, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho agora, gente, sobre quais são as características que define o líder, que tipo de característica ele tem que começar a trabalhar. Então, a gente vai ver aqui algumas competências bem básicas, tá? Então, vou começar aqui pela competência, assim, que eu acho fenomenal. Primeira coisa, a gente tem que saber o que é uma estratégia. O que é estratégia, gente? Vamos lá. O que é estratégia? Falem, criaturas de Jesus. O que é estratégia? Você pensa no futuro? Oi? Oi, Natan?
você pensar no futuro e planejar isso? Sim, sim, com certeza. Muito bem. O que mais? Gente, antigamente as pessoas faziam o quê? As pessoas iam para a guerra, né? E muito do resultado da guerra estava relacionado com a capacidade de fazer estratégia. Então, a estratégia é a solução, né? É a solução para uma situação complexa, até chegar no resultado. É o quebrar a cabeça para você encontrar um método, uma saída que vá te trazer sucesso naquilo que você está fazendo, tá? Por que que um líder tem que ter visão estratégica? Porque se ele não tem visão estratégica, ele não vai conseguir conduzir essa equipe para bons resultados. Ele não pode liderar por liderar, ele tem que ter estratégia. Vamos dar um exemplo? Então, assim, a Marcela é líder, né, do setor de produção e ela tem lá o Natan e a Tamires como liderados, ok? O que acontece? Conhecendo eles ali no dia a dia, ela foi percebendo que a Tamires, ela tem muita vontade e ela tem muita disposição para fazer as coisas sem ficar muito em cima, né? Só que o trabalho que a Tamires faz é um trabalho que dentro do processo da empresa tem que ser avaliado a cada meia hora, certo? O Natan, ele trabalha bem, só que ele é um pouco inseguro. Ele tem medo de às vezes ir lá e fazer e dar errado. Então ele fica, né? E o Natan está em uma área que esse processo não é tão rígido. Então, a visão estratégica é você saber mexer as peças do jogo, né? Então, peraí, a Tamires, ela tem um perfil muito de autonomia. Eu não posso deixar a Tamires dentro de um trabalho onde é obrigatório ela ser avaliada a cada meia hora. Isso mata uma pessoa que é muito com autonomia, que, né? Muito ruim. E o Natan, ele sente a necessidade de ter uma pessoa mais presente. Ele sente a necessidade de ter uma pessoa acompanhando o trabalho dele ali de pertinho. Então, a visão estratégica está em como você direciona as tarefas, os postos de trabalho da equipe, tá? A visão estratégica tá ruim o resultado. O que a gente pode fazer? Quebrar a cabeça. Às vezes é uma campanha nova, às vezes é uma ação que vai motivar aquele pessoal, que tem, claro, uma motivação que realmente seja estratégica, tá, gente? Não é assim, ai, nossa, vamos dar uma palestra, né, motivacional. Então, assim, o que realmente vai motivar? Então, a estratégia parte primeiro da boa vontade de você querer conhecer aquilo e da vontade que você tem de encarar o desconforto que é lidar com uma situação complexa, tá, gente? Resolução de situações complexas é para pessoas que gostam ou que se permitem ficar no desconforto de quebrar a cabeça. Porque quando a gente não quer quebrar a cabeça, o que a gente faz? Ah, eu não quero me preocupar com isso, eu estou cansada, eu não quero pensar nisso. Né? Então, não. Quem vai trabalhar com a liderança sabe que vai ter que parar para quebrar a cabeça. Como fazer isso aqui dar certo? É a primeira coisa. A visão estratégica é como fazer isso aqui dar certo, coisas que eu posso fazer agora que vão me dar um resultado no futuro. Tá? Então, essa aqui é uma das características assim, essenciais para a liderança. Tá bom? Como que a gente desenvolve isso? Bom, a primeira coisa, você tem que ter vontade, né? Ser uma pessoa que tenha mais iniciativa de pegar o problema e falar assim, não, o problema é grande, mas a gente vai estudar cada lado desse problema para ver que solução pode surgir disso aqui. Agora, se você joga e fala assim, nossa, isso aqui é ruim, nossa, que problemão, nossa, não sei como fazer isso aqui, nossa, aí você não vai mesmo, porque você, na verdade, está
está se indispondo para pensar, tá? Então, você quer desenvolver a visão estratégica? Se proponha a desconforto do pensar. E isso é automático. Quando você procura uma resposta, você pode achar. Certo, gente? Eu vou parar aqui. A gente continua dessa característica para frente. A gente vai ver outras aqui. Comunicação, respeito pela equipe. A gente vai ver outras aqui na semana que vem, tá bom? E onde cada uma pode, a importância dela para manter uma equipe competente funcionando. Dúvidas? Não? Vou tirar a fotinha. A fotinha. Perguntas? Não. Hello, Moto. Gente, então é isso. Perguntinha no formulário. Com as suas palavras, explique a diferença de liderança e gerenciamento, tá? Então, expliquem com as palavras de vocês. Semana que vem a gente continua nas características do líder. É até bom para a gente ver o que a gente tem, o que a gente não tem. Beleza, gente? Beleza. Então, sejam felizes. Amém. Com calor aí, tá? Certo, gente? Beijo. Beijo e talvez a gente se veja presencialmente. Tchau, gente. Tchau, tchau, Luana. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. Luana. Boa semana. Beijo.